Vamos, força, coragem, determinação, atitude. Vamos lá, seguindo aqui com taxas, né? Súmula vinculante 12, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206.4 da Constituição Federal. Não pode ser cobrada taxa de matrícula nas universidades públicas, como bem está dito aí, em face da universalidade da prestação desse serviço. Súmula vinculante 19, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. E observem que eu marquei aqui dois termos. A taxa cobrada exclusivamente e que seja proveniente de imóveis. Essa a taxa que entende de coleta, que entende de coleta de lixo, que entende o Supremo Tribunal Federal que ela não é inconstitucional. Ela é constitucional. Taxa de coleta de lixo, exclusivamente de coleta de lixo gerado por imóveis, em que o ente federativo ele possa identificar o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, é constitucional. Pode ser cobrada conforme a súmula vinculante 19, para que não haja dúvidas. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Repetir porque eu joguei aí um inconstitucional errado, é constitucional. Essa taxa cobrada exclusivamente, ela é constitucional. O que é que não pode ser cobrado, inclusive, segundo o Supremo Tribunal Federal? Taxa cobrada em razão do serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo público, de logradouros públicos, da praça, da rua, da estrada. Aí não pode cobrar taxa, porque aí se torna um serviço público de limpeza indivisível, geral. Não dá para ficar identificando quem gerou ou não gerou aquele lixo público. Então, esse serviço de limpeza pública, ele precisa ser custeado por impostos. Captou a diferença? Já a cobrada exclusivamente, tenham atenção a esse exclusivamente, que é disso que trata a súmula, em razão do serviço de limpeza do lixo proveniente de imóvel, eu consigo identificar quem fez aquela sujeirinha. Lá na casa dele, colocou o saco na rua, então é ele o proprietário. Não, mas é o cidadão do Airbnb, não importa, vai pagar o proprietário do imóvel. Certo? Tenham atenção a isso, porque quando eu estiver falando de serviço de limpeza de logradouro público, não pode ser cobrada taxa. E é por isso que a súmula vinculante 19 deixa muito claro esse exclusivamente, essas duas expressõezinhas que a tia Aline grifou aí, deixou bem claro para vocês, chamou a atenção de vocês. Exclusivamente proveniente de imóveis, porque se não vier de um imóvel e não for exclusivamente do lixo particular, eu tenho um lixo público e isso precisa ser honrado, pago por meio da receita de impostos e não de taxas. Essa aqui nós já vimos, súmula vinculante 41, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Pela mesma razão que o serviço de limpeza
pública. Porque se trata de um serviço o quê, gente? Geral. Não é específico e divisível, ele é geral, não é isso? E indivisível. Não dá para o Estado colocar uma catraca debaixo de cada poste, no meio da rua, né? O cidadão se ilumina, opa, taxa. Passou, outro se iluminou pelo poste, taxa. Não dá. Não tem como, até porque não é nem só o transeunte, não é nem só o cidadão que está andando lá na calçada, o carro passa. Eu, por exemplo, que tenho uma fotofobia horrorosa, eu preciso de uma iluminação o mais clara possível à estrada para dirigir de noite. Então, eu me valho também do serviço de iluminação pública. E aí, como é que faz? Cada vez que o carro passar por um poste, vai botar uma câmera? Enfim, vocês estão entendendo a lógica da coisa? Eu não tenho como identificar quem se vale daquele serviço público, como o de limpeza de ruas públicas e o de iluminação pública. E essa súmula vinculante, a historinha dela tem a ver com o da COSIP. Porque, inicialmente, o que foi inserido no ordenamento, né, a lei que foi promulgada, a emenda, falava de taxa de iluminação pública. E aí o Supremo veio lá e falou, meu filho, não dá, taxa não pode ser. Pode ser contribuição? Contribuição pode. Porquanto o fato gerador da contribuição, não é isso? Das contribuições, lembram lá do artigo 4º do Código Tributário Nacional? Pois bem, pode ter uma semelhança, não tem nenhum impeditivo constitucional como existe para a taxa, que a base de cálculo, bem como o fato gerador, não é isso? Lá no CTN, não possa ser igual ao imposto, até porque a contribuição nem está lá, né, na turma do CTN. Então, veio a COSIP, opa, não pode taxa, mas pode contribuição. E qual é a diferença? A receita será vinculada. Hoje, não apenas como vimos já ao serviço de iluminação pública, mas também de segurança. Certo? Súmula 665, Supremo Tribunal Federal, também é constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituídos pela Lei 7.940 de 89. Trata-se de uma taxa fixa, pela qual, uma vez quando estabelecido, o Supremo foi convocado a se manifestar acerca da constitucionalidade. Qual é a questão com essa taxa fixa, aí dessa taxa de fiscalização do mercado de títulos? Ela leva em consideração, é uma taxa fixa, que leva em consideração o patrimônio líquido da empresa para fins de aferição. Vocês ouviram isso? Eu ouvi. Enfim, para fins de aferição da taxa. E isso chegou no Supremo Tribunal Federal por duas razões. Olha, isso daí, né, patrimônio, no final, levar em consideração o patrimônio da empresa, isso daí me parece mais outra coisa, o patrimônio líquido, imposto, né? Lembra lá do imposto de renda? Pois bem. Contribuição sobre o lucro líquido? Contribuição, pois bem. Então, bem parecido, né? E ainda tem mais. O Código Tributário Nacional, no parágrafo único do 77, esse que a gente já leu, ele lá na parte final, ele diz o seguinte, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. E está se levando em consideração o capital da empresa para se estabelecer a taxa, ainda que fixa. E o Supremo foi lá e disse, não, não, não. Muito boa a sua história, realmente, né? Compreendo o que o senhor quer dizer, né? Acho razoável, mas não, não, não. Não, não, não. É constitucional, porque não está se tomando por base de cálculo
o patrimônio da empresa. Não existe uma alíquota incidindo sobre o patrimônio da empresa, sobre o capital da empresa. O que existe é uma verificação qual é o seu capital e, assim, a sua taxa é essa. Uma taxa fixa. Serve apenas para parametrização da taxa a ser paga. Foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal para fins de decidir pela constitucionalidade dessa taxa de fiscalização do mercado de títulos e valores mobiliários, que está lá na Lei 7.940 de 1989. Súmula 667. Viola a Constituição e a garantia de acesso do Supremo, também essa súmula, de acesso à jurisdição, taxa judiciária que é calculada sem limite sobre o valor da causa. Ou seja, o céu é o limite. Quanto que você quer? Quanto que vale o seu bem da vida? Pois bem, a alíquota vai incidir sobre ele e é isso que você tem que pagar para se aventurar no Poder Judiciário brasileiro. Se aventurar, né, gente? Que quer pessoa para desembolsar certas quantias por uma aventura jurídica tem que ser bem aventureira, né? Tem que ter bem o espírito de Dora Aventureira. E às vezes a gente vê, mas enfim. Qual a questão? A questão é, olha, as pessoas têm o direito das suas aventuras. Então, para se aventurar, né? Se aventurar, aqui eu estou falando de forma... Estou brincando, tá? Estou brincando, antes que alguém se chateie. Estou brincando. É preciso para que se permita até mesmo as aventuras. E para isso, eu preciso ter um teto para pagamento de custas, que na visão do Supremo Tribunal Federal é uma espécie de taxa. É um tributo para ter acesso a um serviço público lato sensu, serviço jurisdicional. Não é isso? Uma sentença, uma decisão judicial, uma solução para o conflito, a pacificação social. Às vezes a paz custa isso mesmo, meu filho, né? E a paz buscada no judiciário, de fato, se você não for hipossuficiente, pobre na forma da lei, não puder se valer da assistência judiciária gratuita, você vai ter que pagar. E esse pagamento aí para ingressar, né, com uma ação, provocando a prestação de um serviço público, serviço jurisdicional, possui natureza de taxa, porque afinal de contas eu consigo te ver e você consegue me ver enquanto contribuinte é sujeito ativo, Estado e contribuinte, não é isso? E aí o Supremo falou, olha, essa taxa, as custas, elas precisam ter um valor limite, porque viola a garantia de acesso à jurisdição, a taxa judiciária que é calculada sem limite sobre o valor da causa, onde o céu é o limite, olha, a causa é de 50 milhões de reais e as custas 5%. Faz as contas, meu filho. Você vai falar, olha, quer saber? Não tenho essa grana para arriscar. E aí você não acessa ao judiciário. Você vai ficar com um problema o resto da vida ou não. Você vai procurar outras vias. Não é isso? E nós sabemos que a Constituição Federal, ela garante o acesso à jurisdição. Eis a razão da edição da súmula 667 pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda, né? Tá aqui repetida, que é para essa vai cair em prova. Se repetiu, encare como um sinal dos céus. Viola a Constituição e a garantia de acesso à jurisdição, taxa judiciária que é calculada sem limite sobre o valor da causa. Tem que haver um mínimo e tem que haver um máximo. Causa de 50 milhões vai chegar no teto. Se o meu teto de custas é 100 mil reais, é isso que vai pagar. Ainda importante, a DI 5688 é legítima a cobrança das custas judiciais e das taxas judiciárias, tendo por um parâmetro o valor da causa. Foi a partir dessa ADI que foi editada a súmula,
desde que fixados valores mínimos e máximos. A ADI 6737 é constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, nos termos do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal de 88. O Supremo assentou o entendimento nessa ADI 6737 de que, olha, a taxa pode ser cobrada? Pode ser cobrada. Preenche os requisitos para a cobrança da taxa, essa atividade prestada pelo Estado? Sim, no caso ali, o poder de polícia. Então, a taxa pode ficar simplesmente à mercê daquilo que resolva a administração? Ah, quero cobrar tanto por essa fiscalização. Não. O Estado precisa levar em consideração os custos referentes ao exercício do poder de polícia, para que estabeleça o valor da taxa, para que não haja, inclusive, enriquecimento ilícito por parte do Estado, por meio da tributação, porque, afinal de contas, nós somos obrigados a pagar tributo uma vez estabelecida a relação jurídico-tributária, não é isso? É isso, tia. Então o Estado vai simplesmente olhar para cima, olhar para o horizonte, né? O Estado aqui na pessoa do administrador, né? Com a turminha lá que vai decidir, né? Quando for promulgar a lei, vai simplesmente olhar para o horizonte, pensar no número e dizer, é isso. Não. Precisa se verificar quanto que aquela atividade fiscalizatória custa para o Estado. E a partir dali, estabelecer a taxa a ser cobrada, especialmente a taxa de polícia, de fiscalização. Tema 988 de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é importante. Ficou decidido no recurso leading case, é o recurso extraordinário 1.018.911, recurso extraordinário, tá? Foi cobrado recentemente em prova da FGV. A FGV, gente, tem por hábito, deixa eu abrir aqui um parêntese, não era isso que eu queria, era isso. A FGV, agora sim, tem por hábito fazer provas extensas. Já verifiquei algumas questões da FGV e no decorrer das aulas eu vou falando de uma ou outra instituição, das instituições. Essa questão, né, desse tema 988, eu verifiquei, inclusive ele caiu numa prova da FGV. Não me perguntem agora qual foi o concurso, porque infelizmente eu não vou ter essa resposta para vocês. A questão não era uma questão complexa. A questão é que a FGV, ela faz provas extensas e ela faz aquela salada na cobrança dos temas, seja por meio de casos concretos, seja por meio da inserção de alternativas que tratam de jurisprudência em uma, de teoria em outra, de legislação em outra, e geralmente sempre de forma casuística. O que torna complexa a prova, que torna, digamos assim, um pouco mais difícil, é o quê? É a extensão. Só que quando a gente domina o tema, a matéria, o assunto, a extensão deixa de ser um grande problema, né? Por que um grande não deixa de ser um problema totalmente? Porque você tem que administrar o seu tempo na prova. Ainda que você manje o tema,
Não dá para você ficar lá se perdendo na questão e admirando a questão, porque você sabe, você manja o assunto. Então, tenha muita atenção a isso. O que eu recomendo? Respira, lê a questão e tentem trazer o máximo de conhecimento possível além disso. Daí é óbvio. Nem sempre é óbvio. Especialmente quando existe uma cultura, uma neocultura de concursos públicos que te dizem que, olha, aprender não é importante. Aprender, você aprende quando vai exercer o cargo. Não, meu cara, aí você vai se desesperar. Você sabe por quê, gente? E aqui eu falo por experiência própria. Porque o dia a dia, você precisa aprofundar. Você precisa, a gente quando está estudando para concursos públicos, né, encarem como uma piscina. Sabe aquelas piscinas que tem 2 níveis, né? A prainha e eu não estou querendo, obviamente, aqui ser pedante com vocês, não, porque eu já estudei para concursos públicos. Mas a questão é que no concurso público a gente está na prainha e a gente precisa dominar a prainha. Sabe, a gente precisa ter condições de ficar de boa na prainha. Então, queiram a prainha, porque na hora de exercer o cargo, se você não tiver a prainha, quando você for nadar lá no fundo, é complicado aprender no dia a dia. E eu vejo muita gente, né? E não apenas no dia a dia, tá? Digo mais, da segunda fase em diante do concurso público. Então, queiram aprender, queiram entender, queiram absorver o máximo possível de matéria. Não está fora de moda não, gente, a gente estudar querendo aprender. Não está não. Ainda não ficou velho o suficiente para vocês, mesmo estudando para as provas, acharem que, não, aqui é só decorar, aqui é só... Não, queiram aprender. Porque quando... Vou até falar mais, não é nem no exercício do cargo, mas quando vier uma segunda fase, que pedir para você dar uma mergulhadinha, você não se afoga. Agora, a prainha tem que estar bem amarrada, tá? Vamos lá, tema 988, falei muito. É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente nos termos da legislação de regência. Ou seja, aquele estrangeiro que está no território nacional, que quer regularizar a sua situação jurídica, ele é imune ao pagamento da taxa para regularização, contanto que demonstre a sua condição de hipossuficiente nos termos da legislação de regência. Taxa de controle de serviços públicos delegados, segundo o Supremo, está valendo, isso foi decidido na ADI 1948. Taxa de fiscalização de anúncios também está valendo. O Supremo reconheceu a constitucionalidade da taxa, do exercício de poder de polícia, recurso extraordinário 216.207. Taxa de emissão de guia ou carnê de tributo para o senhor pagar, não está valendo, meu filho. Mas era só o que faltava. Não basta a gente pagar, a gente ainda vai pagar pelo DARF, a emissão, né, da guia de recolhimento. Não, querida, fazenda pública. Isso você faz no seu interesse, para que eu possa recolher o seu tributo. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, taxa de emissão de guia, carnê de tributo é inconstitucional, porque isso não é feito no interesse do administrado, não é feito no interesse do sujeito passivo, do contribuinte. O contribuinte vai falar, eu não quero não. Você já chegou demandando? Não, o cidadão te entrega o documento e vai lá pagar. Então, esse documento, ele não pode ter uma taxa embutida nele para a emissão, segundo o Supremo Tribunal Federal. Taxa de sinistro.
por lei municipal ou estadual. Recurso extraordinário 643.247, tema 16, de jurisprudência de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Também não pode. Serviço de Corpo de Bombeiros não pode cobrar taxa para ir apagar o fogo. Eu ia falar das pessoas, não, mas vamos falar na casa, por exemplo, das pessoas. Né? Já pensou? Tá pegando fogo, o cidadão liga, olha, vê aí se ele pagou a taxa de sinistro. Não pagou, então deixa pegar fogo. Aí digamos que o cidadão, o vizinho, pagou, e aí? As chamas avançam para a casa dele. Ah, mas não podia fazer nada, porque o fogo começou na casa de quem não pagava a taxa. Não, serviço público geral. Não pode se cobrar taxa por conta do sinistro. Serviço público geral, segundo o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser honrado por meio de taxa. Taxa de polícia. Deixa eu só ver aqui o que nós temos ainda. Gente, vou deixar a taxa de polícia para a próxima aula. Terminamos taxas na próxima aula e começaremos contribuições. E em breve terminaremos as nossas espécies tributárias. Respirem, tomem fôlego, que a gente vai chegar lá, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a próxima.